Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. A nossa meditação de hoje é heróis anônimos. O contexto aqui fala de Saulo de Tarso, que teve um encontro tremendo com o Senhor, quando ia perseguir os cristãos, prender os cristãos, e ele já tinha sido testemunha da morte, do apedrejamento de Estevão. Só que um dia ele teve um encontro com Cristo, um encontro maravilhoso, irmãos. Ele ficou cego, ele vai para uma determinada casa, uma determinada cidade, e ali ele ficou sem enxergar. E Deus então chama um homem, até então, que ninguém conhecia. Ele entra em cena e depois sai de cena. Esse homem é Ananias. Ananias, ele foi um herói anônimo. Ele foi visitado por Deus para ir lá onde Saulo, ou Paulo, agora o Paulo estava, para orar por ele, para batizá-lo e para fazer a iniciação cristã na vida de Paulo. Ananias, no começo, ele tenta argumentar que aquele homem era um homem muito perigoso, que ele já tinha ouvido falar o quanto ele odiava e maltratava os cristãos, mas então Deus falou: não, Ananias, vai lá, porque esse homem, ele vai ser um instrumento para a salvação de muita gente. Ananias então falou: eis-me aqui, obedeceu, foi lá, cumpriu a sua ordem, cumpriu a ordem de Deus e saiu de cena. A nossa meditação, irmãos, é no sentido de nós atentarmos para o fato de que a obra de Deus, ela é feita na sua grande parte pelos heróis anônimos, pelos servos fiéis, homens que não têm status, homens que talvez nunca escreveram um livro, homens que talvez não estejam na mídia, homens que talvez sejam pregadores para poucas pessoas, homens que têm uma vida muito simples, homens que não são visíveis, são quase invisíveis aos olhos do mundo, mas que têm contribuído enormemente para a divulgação do Evangelho. A história, na maioria das vezes, conta sobre os grandes heróis, os grandes evangelistas, Quando lemos a história da igreja, nós vemos homens que Deus usou em cada geração, em cada época, em cada século, não é verdade? Só que os anônimos, irmãos, eles se constituem na maioria, assim como foi Ananias, assim como talvez seja você que está assistindo este vídeo. Continue fazendo a obra de Deus, continue sendo fiel, continue dando seu testemunho, continue obedecendo a palavra de Deus. Alguns foram chamados para ficar em evidência, alguns foram chamados para estarem aparecendo para muitos, mas a grande maioria certamente está fazendo a vontade de Deus sem receber os aplausos, mas com certeza recebendo, vamos dizer assim, a aprovação do próprio Deus. Não só Ananias, mas a Bíblia fala de muitos outros homens e também mulheres que foram heróis anônimos, mas que foram fiéis ao seu chamado. Este é o projeto Pérolas aos Santos. Eu sou o pastor Jorge Nascimento e não se importe de ser uma pessoa anônima, se importe de estar no centro da vontade de Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.